Seja bem-vindo, nosso irmão Marcelo Paturi, mais uma vez, ao nosso encontro mensal aqui no Grupo Espírita Paulo de Tarso. Não, que bom, Marcelo, que bom estar com vocês. começar logo uma pergunta. Por que Krishna aparece de um corpo azul? Olha, na literatura dos Vedas, a gente tem que saber como interpretar, né? As pessoas acham que não, mas a literatura dos Vedas são bem objetivas. Eles usam pouco a linguagem simbólica, metafórica, tá? Usam também, mas a interpretação sempre é objetiva. Então, se vocês colocarem na internet ou conversarem com outras pessoas, assim, vão dizer que Krishna é azul porque azul lembra o céu, lembra o infinito, sabe? A literatura dos Vedas não é assim, é pragmática. Sabe por que ele é azul? Porque Krishna é negro. Só que não é o negro africano. O negro africano é aquele que a gente conhece, de cabelo enroladinho, porque ele é um negro africano, não é com a cor negra africana, né? Mas o negro da Índia só sabe quem vai lá e vê. Eles são assim como Krishna. Eles têm cabelos ondulados e grossos, né? Cabelos ondulados e grossos. E tem a pele escura azulada. Eu vejo que eles são bem morenos, né? São bem morenos. Tem os morenos também, mas é a miscigenação. Hoje em dia tem negro, tem branco, hoje em dia tem até chinês, tem tudo lá. Mas então, antigamente tinha os negros que tinham pele azulada e tinha os brancos. Tá vendo essa figura que está aparecendo agora? Tem um negro e tem um branco. Tá vendo? Então, os que têm pele azul significa simplesmente isso, eles são negros. A palavra Krishna tem dois significados. Um deles é negro. Krishna significa negro. E um outro significado para Krishna é aquele que atrai, aquele que busca para si. Então, a explicação que algumas figuras estão azuladas na figura dos Vedas é simplesmente isso. Eles são negros. Só que os negros de lá, que são diferentes do negro africano. Que ótimo. Aula especial antes do começo. Igual os dentes de Ganesha. Ganesha é um elefante, né? O elefante tem dois dentes assim. Não sei se vocês já repararam que um dente dele é quebrado nas figuras de Ganesha. Se vocês botarem na internet aí, vão ver que um dente dele é inteirinho e outro só está na metade. Aí as pessoas dizem, porque um significa, o que está quebrado significa a parte material, o que está longo significa a parte espiritual, então a parte espiritual tem que ser preponderante, a parte material. Sabe, não é. A literatura dos Vedas não é assim. Sabe por que o dente de Ganesha é quebrado? Porque ele estava transcrevendo a literatura dos Vedas. Um mestre que é Vyasa estava ditando meio assim, em transe. Oi? Tá botando o Ganesha? O Ganesha tá aí, Paulo. Olha, que legal. Ele tá com o dentinho quebrado? Não deu para ver não. Esse daqui tá pequenininho também, olha o Ganeshinha, que bonitinho. Sabe por quê? O Vyasa, ele estava escrevendo a literatura dos Vedas. Estava ditando. E Ganesha estava escrevendo. Só que aí, a caneta, na época não tinha caneta, né? Mas o material com que Ganesha estava escrevendo quebrou. Aí Vyasa continuou falando, porque ele estava em transe, e Ganesha não tinha mais como escrever. E Vyasa continuava falando, sabe o que Ganesha fez? Quebrou metade do dente dele para servir como caneta. Esse Ganesha aqui é falso, então, ele não tem dente quebrado. Não tem? Não, é falso. Ganesha esse é falso. Tem que ter dente quebrado. Então é simplesmente isso, porque ele mesmo quebrou o dente para servir como caneta. Onde?
Então, Aqui tem um altarzinho, você vai conhecer. opa, Tem um Ganesha, tem uma Bíblia, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem legal, uma deusa egípcia, é um altarzinho espiritualista, universalista. que legal. Qual é a deusa egípcia? Quem é? Seu Ribeiro! Boa tarde, seu Ribeiro. Beleza. Ribeiro é o Sebastião, né? E aí, tem mais Satisfação imensa. Mas para ouvir o expositor, que é brilhante, depende bastante. Vamos começar, então? Vamos lá. Isso. E hoje eu vim com uma camisa alegre para estimular o nosso encontro. Olha que camisa legal. Tem o ON. Ih, bonita. Tudo, né? Camisa alegre. E ninguém tem essa camisa, né? Quando eu estava viajando para Paraty, tinha um cara maluco na rua que ficava jogando tinta na tela, assim. Aí tive ideia, cara, você vai jogar tinta na minha camisa. Aí ele jogou tinta na minha camisa e ficou assim, fantástico. Minha prima. Pô, é bom, ser artista assim é bom, eu gostei da ideia. Eu achei fantástico. Aí eu fui na loja, tinha uma loja Hering lá, comprei uma camisa branca. Falei, cara, taca tinta na minha camisa aí. Aí decalquei o ON por cima, ó, ficou legal. Muito e aí, bom. ficou bem alegre. E aí, hoje, vamos abordar, hoje a gente vai continuar o trabalho de expansão da consciência, né? Lembrar que expansão da consciência significa sair do nosso quadradinho. Esse quadradinho que eu estou falando é o quadradinho do eu, Marcelo. Tudo que me prende ao eu, Marcelo, me fecha a minha consciência e impede que eu atinja o objetivo dos Vedas, que é Brahman, que é o infinito, o todo, o Deus, a nossa essência espiritual, certo? Mas aí hoje, não vou falar do Atman, da nossa essência pura, não. Vou falar de um exercício aqui de Maya, aqui da Terra, para a gente ampliar a consciência. Lembrando aí, como o Paulo falou, todos os exercícios são baseados em versos da Bhagavad Gita e na tradição védica, tá? E nas Upanishads também. Ô, Marcelo, oi. Já para te perturbar, te perguntando, a gente pode dizer que o Atman é filho de Brahma? É criação de Brahma? Olha, Atman é uma palavra em sânscrito que significa eu. Traduzindo para o ocidental, é eu. A palavra eu. Então, Atman é o que eu sou, aquilo que eu sou. Então, essa pergunta aí é bem profunda, viu, Paulo? Brahman é o todo, é o infinito, não é? Então, o infinito, imagina só o que é o infinito. Infinito é a não existência física. Olha só o que eu estou falando. Eu gosto da aula dinâmica assim mesmo, viu, gente? Eu vim aqui com um tema para falar, mas aí, como nós somos assim, que nem uma historinha em quadrinho, vendo o caminho de todos vocês aqui, um fala, outro fala, e fica mais orgânico, sabe? Eu pelo menos, funciono melhor assim. E mesmo que desvie do tema da aula, eu prefiro, muito mais, sabe? A gente não tem que cumprir um currículo aqui, tem que ser o que Deus quer, né? Então, olha só. Que eu estava falando, Brahman é o todo. O que é o todo? É a não existência física da realidade, separação. Beleza? Separação em sânscrito é kshara. Então, Brahman é akshara, é a não separação, akshara. Então, olha só, usa a imaginação, todo mundo. Imagine uma realidade física, estou falando de física, tá? Física, química, essas coisas, física. Imagine fisicamente como seria uma realidade sem separação. Então, por exemplo, essa caneta aqui, que é o dente de Ganesha quebrado, ela está submetida à realidade física da separação. Tanto é que aqui temos uma caneta. Aqui não temos mais caneta. Aqui temos uma caneta, aqui temos outra caneta separada dessa. Não tem como juntar as duas. Elas estão separadas fisicamente. Então, eu estou aqui, o Paulo está ali, o Sebastião está ali, todos nós vivemos uma realidade física de separação. Imagina como seria essa realidade aqui sem a existência física de kshara, da separação. Como seria? Difícil até imaginar, né?
Seria tudo junto e misturado? Como seria? Então, só, os Vedas dizem, só essa imaginação, o trabalho de imaginar o que seria o akshara, a não separação, isso já nos conecta com Brahman, porque vai estimulando, exercitando nossa mente para o infinito. Certo? Bom, isso é Brahman. Brahman significa o todo, o grande. Então, a minha essência, Atman, o eu, quais são as características do eu? O eu, o eu do Paulo, o eu do Hernandes, o eu da Cristina. A nossa essência, a essência do eu, é igual à essência de Brahman. A nossa essência não é o nosso corpo, nem o nosso pensamento, nem os nossos sentimentos. A nossa essência é o eu infinito. O Atman, quais são as características do Atman? São iguais à de Brahman. É a não separação. Então, o Atman também é regido pela realidade física da não separação. Então, imagina o meu Atman, o Atman do Paulo, o Atman da Cláudia. São 3 Atmans diferentes? Sim, sim, são. Mas eles são regidos pela não separação. Então, não tem separação. Como seria? Seria que como se fossem superpostos, é isso? Então, eles são diferentes? São. Mas são diferentes? Não, não são, porque tem separação. Então, é uma coisa até difícil da gente imaginar, porque a nossa realidade física não é assim. Então, qual é a diferença de Atman e Brahman? Na verdade, não tem diferença. É como se Brahman fosse todos os Atmans infinitos, juntos e infinitos. Na verdade, Brahman mesmo, Brahman, não existe separadamente. Ele não existe. O que existe é o eu, o Atman. O eu do Paulo, o eu da Cláudia, o eu da Dani, o eu da gatinha M, o eu da gatinha do Snow, do gatinho Snow, que é do Paulo. É o Mingau. Mingau, é o Mingau. Quem é o Snow? É o do Messias. Ah, o Snow do Messias, do Mingau. Então, todos esses átomos juntos, eles não têm separação. Isso é Brahman. Então, Atman não é filho de Brahman, não é criado por Brahman. É uma emanação de Brahman. Brahman, na verdade, nem existe. Ele é o conjunto de todos os Atmas. É mais uma expressão linguística. Brahman, ele é o conjunto de todos os eus. Só que todos os eus são infinitos. Brahman, na verdade, seria Deus. Deus. Deus, de fato, não existe. O que existe é o conjunto de todos os eus, infinitos. Então, o que existe, de fato? O eu. E Deus? Deus não existe. Deus, na verdade, é uma expressão linguística. O que existe é o eu. Só que o eu é infinito. Todos os eus são infinitos. Isso é o que existe. Somente isso. Ô, Marcelo, isso não seria uma definição do que se chama de panteísmo? Sei que é isso, não. Ó, eu vou interpretar agora. Teísmo é Deus e pan é um monte, né? Seria um monte de deuses, é isso? Ó, vou ler para você, posso? Pode. Ó, Deus é um ser distinto ou seria, segundo opinião alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunido. Se assim o fosse, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Essa doutrina panteísta é justamente essa que diz que Deus é a união de todos os átomos, de todas as almas, de todos. Seria isso? Seria isso. Só que ele não é o efeito e nem a causa. E, ao mesmo tempo, é o efeito e a causa. Quer dizer,
Você é consciência. Chit, em sânscrito, chit. Eu sou consciência, chit. Todos nós somos consciências. Imagine só a consciência. Como é a consciência? Ela não tem limites. Lembrando que consciência é diferente de pensamento, tá? O pensamento tem limites. O meu pensamento tem um início e tem um fim. Agora eu estou pensando numa música. Daqui a pouco eu não estou pensando mais nessa música. O pensamento tem um início e tem um fim. E com um sono profundo, o pensamento se vai. Sabe, o pensamento é finito. A consciência é infinita. Então imagine o eu como uma consciência. Isso facilita o raciocínio. Então, todos nós somos consciência. Consciência é algo impalpável, é infinito. Isso é o eu. Isso é Deus. Essa consciência é Deus. Não tem uma diferença entre o eu e Brahman. Na verdade, o eu é tudo que existe. E o eu não é o efeito de Deus. Deus não é criado pelo conjunto dos eus. Simplesmente a sua consciência é infinita. E a de todos nós também. Brahma é incriado, não é isso? É não criado. E o Atman, que é o eu, também é não criado. Então, quem é que me criou como essência espiritual? Ninguém. O Atman, ele é não nascido. Ninguém me criou. Não existiu um tempo em que eu não existisse. E nem existirá um tempo que eu vou deixar de existir. Isso está no capítulo 2, entre os versos 10 e 20. O eu, ele não tem pai, sabe? Porque se existisse um criador para o eu, existiria a realidade kshara, separação. Imagina só, existe alguém, um Deus, que criou a nossa essência espiritual. Isso já é uma separação. Essa separação é que não existe. Não existe um criador que criou o eu. O eu nunca foi criado. Ele é eterno. Essa consciência, a pessoa tem que estar num nível muito alto para entender isso, né? A grande maioria não vai entender. A grande maioria, grandíssima, 99%. Eu digo que a literatura dos Vedas, ele nem seria uma brincadeira isso que eu vou fazer, né? Isso não está escrito nos Vedas, é uma maluquice da cabeça de Marcelo, né? A literatura dos Vedas nem é para o ser humano, é para um outro planeta, para pessoas de consciência muito mais grandiosas do que a nossa. Muito mais. Mas alguém, num perdidos no espaço, Lost in the Space, aquela série, né? Alguém perdido no espaço chegou aqui e achou que tinha que dar esse conhecimento para a gente e deu. Mas o que cabe na nossa cabeça humana é uma religiosidade baseada na separação, que na consciência grandiosa é até uma religiosidade bem primária, viu? Ancestral. Uma religiosidade que a gente fica rezando para um Deus separado, orando para uma divindade. Isso é bom, mas isso é para a cabeça ainda de uma sociedade primitiva de expansão da consciência. As nossas religiões, elas são todas baseadas em uma crença bem primitiva, viu? Mas o interessante é que a gente vai absorvendo essa consciência da unidade, da consciência grandiosa, e aí a nossa consciência vai expandindo. Mas, para isso, a gente tem que modificar os nossos paradigmas, viu? Isso é que é difícil. As pessoas não modificam paradigmas. Principalmente pessoas muito enraizadas em religiões. Nossa, como isso é difícil. E aí... Só colocar duas coisinhas e depois eu deixo você falar à vontade. Eu me calo. Não precisa me deixar falar, não. Eu gosto de conversar. Tem uma passagem no Evangelho. Tem que falar também a Norma, que fica aí na Grécia. Aí, ó. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus, conversando com os fariseus, né? Os fariseus questionam
que Jesus tinha poder para perdoar pecados. Certo. E aí Jesus vira e fala, antes que Jacó, né, aqueles lá da antiguidade, Jacó, não sei o que, existisse, eu sou. Caraca, muito bom. Jesus falou isso. Não, Jesus é um cara, é um desses caras que veio de outro planeta, aterrissou aqui, né? Lost in the Space. E é um cara transcendental, né? E a outra imagem que veio na Eu minha acho uma cabeça, pena, sabe o que eu acho uma pena? Sabe aquele vinho que Jesus transformou água em vinho? Foi o primeiro milagre dele, né? Eu daria tudo para beber aquele vinho. Também. Putz, aquele vinho deve ser o máximo, cara. Deixa qualquer Cabernet Sauvignon no chinelo. Mas e ali naquela passagem, a gente vê que quem manda na situação é Maria. é? Que Maria chegou para o pessoal da festa e falou, olha, esse é meu filho, fazei tudo que ele mandar. Ela que deu o comando. Que legal, cara. Que bacana isso. Né? Gostei. Isso eu E gostei de só saber. uma imagem, né, para fechar. Aham. Não sei se todo mundo sabe disso. Existem estradas no céu. Existem, por exemplo, aviões, voos que vão do Rio para Madrid. Eles vão a uma determinada altitude. O que volta de Madrid para o Rio, ele vai em outra altitude. O que vai para Lisboa, o que vai para Miami, cada um tem uma altitude diferente. E aí vão se desenhando estradas no céu. Por isso é que não tem batida de frente, como tem entre carros, né? É. Então, não sei se acha que isso pode ser uma imagem desse universo onde tem consciências em diferentes, mas todas no mesmo céu. Ah, bonitinho. Eu gostei disso. Viu? Conversando assim, a gente pega imagens novas. Já me sugeriram várias outras, mas essa foi muito criativa, Paulo. Eu gostei muito dessa. Não, é real. Vou adotar. Foi Os aviões fazem assim, né? Foi uma pessoa que trabalha na diretoria de aviação civil Aham. que me falou, eu conversando, que eu fornecia material para eles, né? É. E E o céu é o mesmo, né? Exato. Gostei. Mas, assim, se quiser expandir essa imagem, que eu gostei dela, mas se quiser expandir, imagina o céu. O céu. O céu seria a consciência grandiosa. E nós não seríamos os aviões. Porque o avião voando, o avião também dá uma ideia de separação. Faz de conta isso aqui é o avião. Dá uma ideia de separação. Todos nós seríamos igualmente o céu. Todos nós seríamos o céu. Quem olha de fora vai ver o céu. No céu, quem olha o céu vai dizer: não existe separação do céu. No entanto, todas as infinitas consciências são o céu, sem separação. Todas superpostas, sem a realidade de separação, sem ser um aviãozinho, entendeu? Nós somos o céu. O céu seria Brahman. E nós também seríamos o céu. Então, o que é o céu? Somos nós. Somos nós. Mas, quando a gente vive, por algum motivo, né, uma expressão dentro do mundo de Maia, quando nós nos expressamos dentro da realidade de separação, que nós somos agora. Estamos aqui expressos, né, expressando uma realidade de separação. Isso aqui é o corpo. Aí sim, aí nós nos expressamos através de aviõezinhos. Mas o objetivo dos Vedas é a gente atingir a consciência desse céu, da unidade. E tudo que nos prende ao nosso ser aviãozinho impede a nossa consciência para o céu e nos aprisiona na consciência aviãozinho. Os Vedas servem para ampliar a nossa consciência para a unidade. E aí, cada vez que isso acontece,
cada vez que a gente dá um degrau a mais aqui na consciência para a unidade, é um grande barato que acontece aqui dentro. A gente vai ficando cada vez mais, olha, numa boa, mais feliz, né? O nome dessa felicidade é Ananda. A gente vai atingindo um nível de felicidade absurda, inexplicável. Inexplicável. A gente anda na vida num estado de êxtase. Meu Deus, eu estou no estado de êxtase. Pode a Rússia bombardear a Ucrânia, que é uma desgraça, pode o traficante de drogas fazer as suas bandidagens nas nossas ruas, que é uma desgraça, pode ter essas doenças todas, que é uma desgraça, mas a gente está sempre numa consciência grandiosa de uma forma inexplicável e completamente integrados com o mundo. Isso aqui é um grande barato. Então, por que a gente vai desenvolver essa consciência grandiosa? Porque a gente fica cada vez mais feliz e resulta numa integração com o mundo fantástica. O exemplo é a consciência de Jesus. Jesus andava no mundo que era uma desgraça. Ele ficava andando de um lugar para o outro, era perseguido, e era uma porcaria, uma desgraça. E ele estava sempre... E ele também teve um final da vida dele, como Jesus, que foi um final desgracento. Mas ele vivia sempre num estado, acredita-se, né? Ele vivia sempre num estado de êxtase, completamente integrado com aquela situação, mas a consciência dele era tão grandiosa, ele vivia tudo numa unidade tão grande que ele era praticamente, o que ele falava era como se fosse a expressão da consciência grandiosa do céu. E podia acontecer o que fosse, que ele estava sempre num estado de Ananda, num estado maravilhoso. Esse é o objetivo dos Vedas final, assim, o final do objetivo, é a gente ficar num estado de glória, de bem-estar. E aí, olha, tchau para o Rivotril, tchau para a ansiedade, tchau para drogas, para quem usa droga para sair da realidade, tchau, para quem bebe para sair da realidade, isso nem vai mais acontecer. Naturalmente, a gente vai amar, a gente vai estar no estado de graça, que é Ananda. Então, o objetivo dos Vedas é a gente atingir esse estado de graça. Mas, como eu falei, parece até que não é para o ser humano isso ainda. É só ver o planeta como está, né? Nós não vivemos num estado de graça. Nesse estado de graça, não precisa nem de doutrina. A gente faz tudo de bom para a gente, para o corpo. A gente ama todo mundo e todo mundo está unido e é uma coisa louca. Sabe? Tudo é muito bom. É que nem Jesus Cristo. Ele falava, e tudo que ele falava era expressão de um amor, de uma união grandiosa, sabe? Isso aí, naquilo fluir naturalmente dele. É uma coisa fantástica. Mas a gente tem que entrar nessa onda da consciência. Como o Paulo falou, isso parece muito distante da gente. E eu até acho que talvez seja distante mesmo. O George Harrison dos Beatles falou isso, né? Parece muito distante essa realidade. Ele colocou aquela música, My Sweet Lord. Né? Parece tão distante ainda. Parece mesmo. Mas os Vedas dizem, com exercício diário da consciência, a gente atinge esse nível. Vivos ainda, encarnados. No capítulo 3 da Bhagavad Gita diz isso. A gente não precisa morrer para atingir esse estado de consciência, que os Vedas chamam de estado de Brahma Nirvana. É isso. Isso não é maravilhoso, gente? É muito bom. É muito bom. Marcelo, Jesus falava, vives no mundo, mas saibas que não és do mundo. É isso aí. Ele falava isso, é fantástico. Essas suas interações aí estão sendo fantásticas hoje, Paulo. Jesus é um cara extraordinário, né? Eu uso um presente do indicativo. Ele é um cara extraordinário. Impressionante. É fantástico. Ele parece até que veio de outro planeta, né? Mas só que não veio. Todos nós podemos ser assim. Mas exercício diário. Esse exercício diário em sânscrito é abhyasa. Abhyasa. O nome do exercício diário, abhyasa. A gente não pode se esquecer dos ensinamentos. Então, os Vedas dizem o seguinte, na era atual, que é Kali Yuga, alguns autores mudam, né? Falam que é Dwapara Yuga, mas a maior parte dos autores dizem que nós estamos em Kali Yuga. Yuga é era, Kali é conflito. Então, nós estamos na era dos conflitos, Kali Yuga. Nessa época, a gente esquece as coisas facilmente.
Então, se eu falar um conjunto de 10 algarismos, 10 números, e mandar você repetir, você não vai repetir. Você vai repetir os últimos 3 algarismos, o resto você vai esquecer na hora. A nossa memória é fraca. Então, esses ensinamentos transcendentais, isso é dito nos Vedas, viu? Esses ensinamentos transcendentais em Kali Yuga são rapidamente esquecidos. Mas não pode, a gente tem que aplicar no dia a dia. Então, no nosso caso aqui, a gente tem um encontro de uma vez por mês. Vocês escutam isso uma vez por mês. Daqui a uma hora já não vão praticar mais. E aí o próximo encontro, daqui a um mês, é como se fosse infundado, não tem razão de ser. Então, qual é o dever de casa de todos nós aqui? É se lembrar desse nível de consciência que eu estou falando aqui, mas que não é a minha opinião, isso é dos Vedas. E todo dia pensar sobre isso, andar na rua pensando sobre isso, não precisa parar para meditar não, tá? Vai andando na rua e pensando sobre isso. E vai vendo o que melhora dentro de você, o quanto de ananda no estado de graça vai crescendo dentro de você. Mas isso tem que ser toda hora, mas todo momento. Mas o que acontece com a gente? A gente esquece. Krishna diz assim, o mundo de Maya, esse mundo aqui, é muito forte. Esse mundo nos abduz. Então, daqui a pouco tem vizinho que enche o saco. Tem uma síndica que é grossa. tem um traficante, tem a Ucrânia, tem a conta para pagar, e tem um monte de coisa para ver no celular. E aí, tudo isso abduz a gente. E a gente simplesmente esquece da consciência grandiosa. Né? Uma vez por mês é uma tarefa difícil aí aqui nesse grupo. Mas estamos juntos, vamos lá. Estou confiando na força do grupo. Não é? E vocês têm praticado isso ao longo de um mês? Essa consciência, essa teoria, essa coisa do céu, do aviãozinho. Tem o Hernandes, que é o nosso funcionário público estadual, que sofreu várias injustiças lá no trabalho. Essas injustiças, às vezes, nos abduzem. E o interessante é a gente colocar todos os nossos acontecimentos, tudo que acontece no dia a dia. A gente pensa isso. Como seriam esses acontecimentos dentro do mundo das ações? Isso é um exercício de Karma Yoga. Karma Yoga. Karma significa ação em sânscrito. Então, Karma Yoga são exercícios com ações. Então, quando no meu emprego eu sofro injustiça, isso faz parte do mundo de ações. Eu estou sofrendo uma injustiça. Né? Quando eu faço alguma coisa, eu bebo água. E eu fiz uma ação. Quando eu estou falando aqui, é uma ação. E também tem ações que eu recebo as ações. Eu recebo as ações de injustiça, também as ações de honrarias, de felicidade. Eu recebo as ações do mundo. Então, o exercício é, essas ações, como seriam essas ações na realidade física da não separação? A gente fez isso para a nossa consciência, né? Como seria eu, Marcelo, na realidade do finito? É isso aqui. Marcelo, na realidade do finito, é um corpo. Como seria Marcelo na realidade da não separação? É um exercício mental. Aí, como seria a realidade nas ações na não separação? Como seria a minha injustiça no trabalho na não separação? Aí você pensa o seguinte, imagina que a ação injustiça seja ela mesma uma consciência, assim como eu sou uma consciência. Imagina que a injustiça seja ela uma consciência. Imagina essa consciência infinita no espaço. Tem também tempo, viu? Não é só espaço, não. Infinito no tempo e no espaço, mas eu não quero complicar agora, não. Imagina a ação de injustiça infinita no espaço. Como se ela fosse uma consciência. Tá bom, Marcelo, mas e aí? Não, e aí nada, é só isso. Se você fizer isso,
você vai ter um relacionamento com as injustiças de forma muito diferente. Elas vão ser baseadas na consciência da unidade, na consciência de Deus. Vocês não vão mais ver a injustiça como algo separado e errado. Vocês vão ver aquilo como unidade, como Deus. Como Jesus não via as injustiças que aconteciam, todo mundo via e falava, aquilo que Jesus está vivendo são injustiças. Mas ele não via dessa forma. Na consciência da unidade, ele estava completamente integrado com o mundo das ações. Na consciência grandiosa de Brahman. Ele estava sempre com o Deus na cabeça, Brahman. A consciência do infinito. E não via a ação como algo separado do infinito. Tudo fazia parte do todo. E aí, eu sei que isso parece fantasmagórico, até subjetivo demais. E essa parte dos Vedas tem realmente uma coisa subjetiva, porque a nossa mente humana ainda não alcançou isso, como o Paulo falou. Mas a gente tem que tentar. Então, esse é o exercício. Eu sofro uma ação de injustiça. Finjo que essa ação é uma consciência. Lembro que a consciência é infinita. Assim como a minha consciência. Tudo é o céu. O aviãozinho separado, ele não existe. As ações separadas, elas não existem. Tudo é o céu, inclusive o mundo de ações. E aí, vocês vão me dizer como isso vai melhorar dentro de vocês. Vocês vão viver a vida de vocês, não se revoltando, não julgando as injustiças, mas se integrando a elas. Na verdade, se integrando ao seu eu, se integrando a Deus. Isso é a consciência de Deus. Cada vez mais seremos Deus. E o mundo não está errado. O que está errado é a nossa consciência de separação em relação ao mundo. É o nosso relacionamento errado com o mundo. O mundo não é um erro. A injustiça não é um erro. O que é errado é o meu relacionamento em relação às injustiças. Então, quando eu me relaciono de forma separada, eu sofro. O mundo é perfeito, tirando os nossos desejos, pensamentos e julgamentos. Veja isso que eu falei, viu? O mundo é perfeito, tirando os nossos julgamentos. Marcelo, quando você falou de injustiça, né? Aí a gente lembra que Jesus passou pela injustiça maior, ser condenado a desencarnar sendo inocente. E ele ainda fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Isso aí. São ignorantes. Eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes. Não tem a consciência grandiosa. Marcelo, vê se eu estou conseguindo acompanhar a tua explicação. Quando a gente ama a injustiça, não é aquela nossa tomada de consciência que a gente só passa por aquilo que necessitamos passar, por algum motivo. Então, se a gente também tem a noção que Deus só nos permite passar pelo que precisamos, aí eu estou entendendo por aí. Por isso que Jesus, já tendo essa consciência, ele sabia que aquele sacrifício que ele foi ali imaculado tinha uma grande importância até para abrir a consciência das pessoas aqui da Terra. Eu estou entendendo mais ou menos por aí, não sei se eu estou certa. Olha,
Isso aí tá maravilhoso, Norma, viu? Você falou e mandou muito bem. Está perfeito, Norma. Se eu quiser, se você, isso aí que você falou, não tem que mudar nada, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se eu quiser estimular mais, assim, esquentar mais a sua cabeça, não precisava, tá? Não precisava. Tá perfeito isso aí. A nota é 10. Olha, eu vou até tirar uma cartinha para você, olha. Nota 10. E, ó, saiu a torre, meu Deus, a torre. Não, então a torre significa o seguinte: tem que ter uma mudança radical aí. Então tá, na verdade eu tirei a carta para saber se eu ia falar isso que eu vou falar ou não. Então eu vou falar. Olha, você disse assim que Deus, o que eu vou falar para você vai dar uma mudança de paradigma na sua cabeça, viu, Norma? Mas é a torre, viu? A torre é isso, é uma mudança radical de paradigmas. Torre, na verdade, significa destruição. Certo? Destruição, mas é uma destruição radical. Radical. Então, olha só. Só, então, para dar um upgrade nisso aí que você falou. Você disse assim, o que Deus decide que a gente, para o que a gente vai passar, é aquilo que a gente tem que passar mesmo, né? Foi assim, né? Isso, para o nosso crescimento, a nossa Agora você vai pensar o seguinte, isso que você falou ainda tem um toque da consciência de Kshara, de separação. Você está colocando que tem um ser que decide algo sobre você. E isso ainda é uma consciência da separação, viu, Norma? Uhum. É uma consciência humana ainda, demais. Um ser que decide o que eu, Norma, aí vou passar. Então, tem um ser A que decide algo sobre um ser B. Se tem A e tem B, tem separação. Então, já não é a consciência da unidade. Pense o seguinte, não existe um Deus que decide algo sobre você. Não existe essa separação. Na verdade, existe aquilo que é. É como Paulo falou, a imagem do céu, sem o aviãozinho. Tudo é o céu. Inclusive, o mundo das ações, se as ações forem uma consciência, né, elas estão no céu, todas juntas e tudo está lá. Não existe alguém que decide algo para você. Você é aquilo que é. Você vive aquilo que é. Você vive o eu sou. Você vive a realidade das ações que você vive o céu. Você vive aquilo que é. Não existe algo destinado para você melhorar ou cumprir alguma missão. Pensa isso, Norma. Se você sofre uma injustiça, essa injustiça é uma consciência infinita. Você, Norma, é uma consciência infinita. O seu eu. Não há diferença entre uma injustiça que você sofre e você. Tudo é integrado. Não existe um ser que decide algo para você. Existe aquilo que é. E você, na realidade da separação, apenas vive isso na consciência, na realidade da separação. Então você tem a impressão que alguém destinou isso para você, mas é uma impressão baseada na separação. Tenta colocar sua consciência na unidade. Você vai ter que destruir paradigmas. Seria a cada um segundo as suas obras, né? Que a obra própria? A própria. Própria. Mas cada um segundo as suas próprias normas, as próprias ações. Isso é bom, mas você tem que destruir paradigmas, destruir paradigmas. Você não é a causa do fruto da ação. Isso é o capítulo 2, verso 47. Karma nivedikari stimapaleshu kadachanama karma pala returbur matesambos tua karmani. Você não é a causa do fruto da ação. O que é você não é a causa do fruto da ação? Isso é muito complicado, hein? Você não é a consequência daquilo que você faz. Porque se você for a consequência daquilo que você faz, por exemplo, você faz alguma coisa, e aí você, por isso, gera uma consequência,
Isso também é consciência da separação. Você vive a realidade do infinito. E na realidade do infinito, as consequências já existem no presente. Na realidade da separação, você tem uma impressão que você é aquilo que você fez acontecer. Mas, de fato, não é assim. Então, quando Jesus estava na barriga da Maria ainda, eu acho que, não sei, eu não conheço muito o Novo Testamento ainda, mas acho que o João Batista estava na barriga da mãe dele também. Então, as duas grávidas estavam ali, os dois na barriguinha lá, e um vidente falou, olha, o seu filho vai acontecer isso e isso, eles vão morrer. E falaram o futuro deles. Eles estavam na barriga ainda. Então, como é que um ser que está na barriga ainda, chega um vidente e fala o futuro dele? Ele não fez nada ainda é um bebê, ainda é um feto. Como é que no futuro, como é que ele não fez nada? Então, antes de Jesus nascer, ele já estava crucificado. Ele não fez algo que o levou à cruz. Antes de nascer, ele já era crucificado. E isso é uma consciência do infinito, viu? Na verdade, nós não vamos fazer agora e vamos sofrer as consequências no futuro pelo que nós fazemos agora. Isso que vai acontecer no futuro e agora, isso é uma consciência de separação. A consciência da unidade, tudo já existe. Eu já estou morto antes de nascer. Já nasci antes de nascer. É uma coisa, assim, que não é muito para o ser humano, viu? Mas eu estou me alongando nesse assunto, até me aprofundando demais, porque saiu a carta da torre para você, Norma. Então, esse vídeo vai ficar no YouTube, mesmo que o que eu falei não tenha ficado muito claro, essa parte da sua resposta, volta aí no YouTube umas 30 vezes isso que eu falei. 30 vezes, escuta 30 vezes, 30 vezes 30, elevado a 30. E você vai pensando nisso que eu estou falando. E vendo se faz sentido para você. Mas você vai ter que esquecer que você é espírita. Marcelo? Vai esquecer. Vai esquecer que você é católica, vai esquecer que os seus pais foram cristãos, que você foi batizada, porque isso é um aprisionamento, viu? Você vai ter que esquecer que você é a norma. Isso é a torre, viu? É quebra total de paradigmas. Ô, Marcelo, a torre estaria ligada a Shiva? Completamente. 100%. Om Namah Shivaya. E agora, uma outra ligação. Dentro do Livro dos Espíritos, existem 10 leis. Uma delas é a lei de destruição, que fala: a destruição é uma lei da natureza, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Isso. Isso é o que chamam de destruição, mas é apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos ou consciências. Isso, perfeito, perfeito. Isso está maravilhoso. Sua contribuição hoje está fantástica, Paulo. Exatamente isso aí. Acho perfeito, perfeito, perfeito. Seu Ribeiro? Isso aí, peraí, só um instantinho. Paulo, isso que eu falei ainda, de você não é a causa do que você está fazendo, você não é a consequência do que você está fazendo, assim, eu ainda vou voltar a esse tema e vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Então, mesmo que isso não tenha ficado claro, tudo bem, me perdoe, mas eu vou voltar a esse tema, tá bom? Fala, Paulo. O senhor Ribeiro que levantou a mãozinha. O Ribeiro é o Sebastião. Vocês chamam de Ribeiro, né? Então eu vou chamar de Ribeiro agora. Sebastião, Ribeiro. Hein, Paulo, cadê ele? Sumiu. Vai em frente. Om Namah Shivaya. Sumiu? Marcelo, quando você falou aí, tá falando com a Norma, você falou que você é
o que é. Eu entendi assim, Jesus é o que é. Ele já veio e ele é a santidade que ele é. Você é o que é. A gente não se mascara, né? A gente é o que a gente é. E à medida que a gente evolua, a gente continua sendo o que a gente é, no nível maior. É isso? Sim, é isso sim. Com certeza. Você só tem que fazer uma distinção do que você chama do aquilo que a gente é. Eu, por exemplo, não sou o Marcelo. Marcelo é só um corpo, é uma bolinha de carne. Eu sou aquele eu que eu falei no início, o Atman, a minha consciência infinita. Esse Marcelo aqui seria o que o Paulo chamou de um aviãozinho. Mas esse Marcelo aí não é a representação do seu eu no infinito? Porque se tem na matéria, o que ela é? O que a matéria é aqui? Ela representa esse infinito na Terra. Senão não faria sentido. Ou eu estou falando bobagem? Não, ninguém fala bobagem. A minha matéria, minha bolinha de carne, seria o aviãozinho do Paulo, ele não é bem a expressão do meu eu. Os Vedas dizem o seguinte, o eu é aquilo que é bhava, bhava em sânscrito. Bhava é aquilo que é o ser. A minha bolinha de carne é abhava, é aquilo que não é. O bhava, o meu ser, ele é impossível de ser manifestado aqui no nosso mundo. Ele não se manifesta. Não se manifesta. Então, aí que entra a representação material dele na nossa figura. É assim que eu estou vendo. Mas... Porque senão seria tudo translúcido. Como justificar a nossa presença material na Terra desse eu infinito, desse eu tudo, desse eu que não se fecha numa matéria? Como que representa? Como é que explica a nossa existência material, desse eu infinito, dessa consciência infinita que é tudo? Tá. Isso aí, essa pergunta seria o seguinte, faz parte do livro da Gênesis, dos Vedas. Vedas não tem um livro Gênesis, o assunto da Gênesis, da criação do mundo. Que aí eu teria que fazer uma explicação mais longa, porque olha só, pensa bem, se eu vou fazer um questionamento que eu não vou responder, é só para a gente ficar com a cabeça quente, um exercício mental. Pensa bem, se o meu eu é infinito, todos os nossos eus são infinitos, se ele já é o infinito, por que eu agora vivo uma pequena expressão, uma bolinha de carne, de um eu finito? Por quê? Isso parece até uma regressão, né? Eu regredi. Qual é o objetivo de eu estar aqui me expressando numa realidade de separação? Se a minha realidade original é infinito, é não separação. Qual o porquê disso? Então, para responder essa sua pergunta, eu teria que explicar esse porquê. O porquê da criação. Porque o universo inteiro foi criado. O que estamos fazendo aqui? Mas eu não vou dar essa resposta hoje, porque não vai dar tempo. Eu vou apenas fazer uma colocação. Se o meu eu original, é o Adipurusham, fosse perfeito, eu não estaria aqui. Nós não viemos da perfeição para a imperfeição. Ninguém disse que originalmente nós somos perfeitos. Bom, fica por enquanto por aí. Eu sei que eu não te dei a resposta completa porque não vai dar tempo. Nós temos 3 minutos. Mas já explica alguma coisa. De que a gente não é perfeito, por isso que a gente está aqui. Sim. E aí coincide com outras religiões, outras formações. Sim. Você só está aqui na matéria porque você não é perfeito. Isso. E não é a matéria. E não é a matéria que evolui.
Não. Tipo, não é o aviãozinho que evolui. O Marcelo, ele não evolui, nem regride. Marcelo é só a bolinha de carne. Ele não é a expressão do eu. O Marcelo, na verdade, é aquilo que não é abhava. Eu não evoluo nada. Eu não passo por um processo evolutivo. Não o Marcelo. Não a minha expressão aqui no mundo da separação. Eu reencarno milhares de vezes. Mas não é essa encarnação que significa que a gente está evoluindo. A gente aqui nesse mundo da separação não evolui, nem regride. Quem desfruta de tudo é o nosso eu. Mas aí é uma consciência... Aí é uma aula... Eu teria que me alongar mais.